O nosso assunto agora é o filme do grupo Porta dos Fundos, lançado como especial de Natal e que ridiculariza personagens bíblicos sagrados para os cristãos. A produção faz piadas preconceituosas que revoltaram representantes de várias religiões e fiéis de todo o Brasil. Agora, abaixo-assinados com mais de 1.700.000 assinaturas exigem que o filme seja retirado do ar. Uma festa surpresa para comemorar o aniversário de Jesus Cristo. Os anfitriões, Maria e José. Entre os convidados, Deus. Meu Deus. Diante desse cenário, considerado sagrado para cristãos de várias religiões, uma sucessão de situações jocosas envolve os personagens. O filme recebeu o título de A Primeira Tentação de Cristo. Exibe uma trama repleta de piadas sem graça sobre uma das passagens bíblicas mais importantes. Tem nada ali no meu diário, gente, pelo amor de Deus! Aí eu acho uma falta de respeito com a religião, né? Na produção, os 3 reis magos, por exemplo, aparecem como personagens trapalhões e interesseiros. Vou caminhar tudo isso, gastar com presente. Maria e José formam um triângulo amoroso com Deus, que é retratado como um homem manipulador e mentiroso. Eu tinha muita coisa pra fazer, José. Uma afronta, né? Pra mim, é um desacato. E Jesus é apresentado como um homossexual. Veio todo descabelado. Uma falta de respeito total. A produção foi lançada no início do mês por uma plataforma de vídeos. Foi anunciada como um programa especial para o Natal. E imediatamente provocou reações negativas entre muitos brasileiros. É nojento, é vulgar, é uma coisa assim depressiva. Um absurdo. Horrível. Eu não acho correto mexer com a imagem da Bíblia, de Jesus Cristo. Que eu acho a coisa mais ridícula fazerem isso. Não, pelo amor de Deus. Eu acho que a religião também a gente tem que respeitar. Durante a semana, uma enxurrada de comentários negativos nas redes sociais. As críticas ao grupo Porta dos Fundos e à Netflix foram um dos principais assuntos. Deixei de seguir Porta dos Fundos. Acho justo dar respeito a quem dá respeito. Este outro escreveu: jogar toda uma nação cristã na lama é imperdoável. Assinatura cancelada. Isso não tem nada a ver com o Natal. Desrespeito, intolerância religiosa. O tal especial do Porta dos Fundos da Netflix não só fere evangélicos ou cristãos, mas as leis. É preconceituoso e criminoso. Lamentável, cancelei minha inscrição depois dessa. Netflix cancelada, Porta dos Fundos, deixei de seguir. Já fiz minha parte, fiz o cancelamento da assinatura do Netflix. Várias hashtags contra o filme também se espalharam pelas redes sociais, como estas: Porta dos Fundos, lixo; Netflix, lixo, com diversos comentários. Completamente ridículo dar lugar a uma programação que ofende o cristianismo. Com meu dinheiro, vocês não farão isso. Hashtag Netflix lixo. E esta hashtag pede boicote à empresa. Não é sobre igreja, sobre pastor, sobre padre, sobre religião, é sobre o ser humano. Bela Falcone, conhecida nas redes sociais por dar dicas de exercícios e nutrição, com uma legião de seguidores, também falou na internet sobre sua indignação. Se posicionar contra esse filme não é censurar a arte, porque para mim não existe arte naquilo que deteriora questões humanas e nos faz regredir como sociedade. Tem um grupo aí, oportunista, chamado Porta dos Fundos. O consagrado ator Carlos Vereza publicou um vídeo em seu canal no YouTube sobre o filme. Eles fazem piada com deboche com a fé das pessoas, zombando de Jesus Cristo, de Nossa Senhora Maria, zombando dos apóstolos. É uma falta de respeito absoluta. Os comentários se espalharam também pela internet. Para pedir que a produção seja retirada do ar, foram criadas petições na internet. Essa já recolheu mais de 1,5 milhão de assinaturas em uma semana. Ela foi criada por Alex Brinde-Jones. Ele é cerimonialista e vive em Belém do Pará. O filme é uma balbúrdia só. Tenta ofender mesmo. Tenta não, ele ofende a Nosso Senhor. O que me motivou a fazer esse abaixo-assinado foi dar um espaço para que as pessoas pudessem se unir, mostrar que nós estamos indignados.
A indignação chegou também a Brasília. Eles agridem frontalmente 86% da população cristã do país. Inclusive, está tipificado no Código Penal, no artigo 208, que é vilipêndio religioso. Para o líder da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, o lançamento do filme tão próximo do dia de Natal agravou a polêmica. Mostra que não tem limite o desrespeito e a falta de compromisso com a verdade e também com o princípio cristão de um país que é essencialmente composto do povo cristão. O deputado federal Eduardo Bolsonaro também criticou o programa. O único objetivo é desrespeitar e provocar os cristãos. E aqueles que ousam falar algo contrário ao Porta dos Fundos, esses acabam sendo taxados como radicais. Então, na verdade, isso nada mais faz do que separar e dividir a sociedade, implantar o ódio, a discórdia, para levar a lugar nenhum. Não é a primeira vez que o grupo Porta dos Fundos faz piadas com assuntos religiosos. Aliás, esse parece ser um dos temas preferidos do grupo, que existe há 7 anos. Será que a gente pode começar a ceia? No especial do ano passado, os apóstolos de Jesus foram retratados como um grupo de bêbados que acorda após a ceia e se dá conta de que Jesus havia sumido. Cadê Jesus? Acho que tá largado algum canto aí. O nascimento de Cristo é uma das celebrações mais importantes para os cristãos. O registro da chegada do Messias está na Bíblia, nos evangelhos de Lucas e Mateus. Jesus nasceu em Belém, na província da Judéia. Foi proclamado o Salvador, o Rei dos Judeus. Um evento que hoje representa renovação. O período do Natal é um período que traz muitas reflexões, né? E entre as reflexões que o Natal produz, é uma reflexão que eu acho que é fundamental, é esse encontro do infinito com o humano. Ou seja, é o Deus se tornando encarnado, é o Deus dos cristãos vindo ao encontro do seu povo e se materializando através de uma criança. E isso tudo mostra como Deus está se reconciliando com o mundo. Todos aqueles que se aventuram a fazer humor na área religiosa precisam ter isso em mente, que todas as vezes que eles trabalham com essa temática, eles vão provocar risos de um lado, mas também vão trazer para si uma série de condenações, afinal de contas, se trata de uma temática bastante espinhosa, uma temática muito sensível para muitas pessoas na sociedade. Ele está zombando. O filme provocou repúdio também de representantes de várias religiões, como Sheikh Jihad, porta-voz da Associação Nacional dos Juristas Islâmicos. Estamos demonstrando esse apoio aos cristãos, porque se eles forem desrespeitados, também eu estou permitindo que eu também seja desrespeitado, as demais religiões sejam desrespeitadas. Nós temos que nos unir e mostrar que tudo tem um limite, o respeito está acima de tudo. Para o padre José Eduardo, a produção é um ataque a todas as religiões. Você está atingindo, atacando, né, os símbolos mais importantes, não apenas da religião cristã, mas da civilização ocidental como um todo. É uma provocação. O bispo Renato Cardoso, da Igreja Universal do Reino de Deus, considera o filme ofensivo. Você está mexendo com algo muito íntimo da pessoa. E isso não é certo para nenhuma religião. Os cristãos e judeus e muçulmanos e quem quer que seja. Então, eu sei que há uma linha que separa liberdade de expressão, arte, e essa linha às vezes se confunde, né, com o respeito à fé das pessoas. O presidente da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, que representa mais de 30 mil pastores de diferentes igrejas do Brasil, considera um desrespeito aos símbolos sagrados para os cristãos. A Unigrejas, ela repudia essa atitude da Porta dos Fundos e também na Netflix. E não apenas repudia, mas numa atitude mais concreta, eu já cancelei a minha assinatura da Netflix. Porque não adianta eu vir aqui manifestar meu repúdio e fazer um abaixo-assinado se eu não tomar uma atitude prática. A avaliação... Para esse professor de filosofia e teologia, além das polêmicas religiosas, o filme abusa da liberdade de expressão.
A liberdade de expressão vai até onde não fere a dignidade da alteridade. A partir do instante em que a minha construção, a minha expressão fere a alteridade, então isso já não é liberdade. A fé, enquanto princípio norteador de uma vida dotada de dignidade, ela merece todo o nosso respeito. O Domingo Espetacular pediu entrevista ao grupo Porta dos Fundos. Os humoristas não quiseram falar. Limitaram-se a divulgar uma nota em que dizem: o Porta dos Fundos valoriza a liberdade artística e faz humor através de sátiras sobre os mais diversos temas culturais e da nossa sociedade, e acredita que a liberdade de expressão é construção essencial para um país democrático. Fábio Porchat, um dos integrantes do grupo e responsável pelo roteiro da produção, tratou o caso nas redes sociais com ironia. Ele escreveu: gente, pode deixar que eu me resolvo com Deus. Não precisa se preocupar, não. E completou: agora pode voltar a se indignar com a desigualdade que destrói o nosso país. Mas tem que se indignar com o mesmo fervor, tá? A produção do Domingo Espetacular também entrou em contato com a Netflix, que preferiu não se pronunciar. Esses acontecimentos, eles estão inseridos num contexto muito maior, mais amplo, que as pessoas precisam entender. A luta do bem contra o mal é uma coisa muito antiga, desde os primórdios da humanidade, né? E ao passo que nós caminhamos para o fim, e nós cristãos cremos que nós estamos chegando muito em breve a um fim, as profecias falam da vinda do Senhor Jesus e nós cremos que isso está muito perto. Então as profecias falam que no final dos tempos estas coisas aconteceriam com mais intensidade, com mais frequência. Então não é a primeira, não vai ser a última, coisas piores estão para vir por aí, mas cada um tem que ficar alerta ao que está fazendo. Então há consequências gravíssimas para aqueles que fazem isso, que as Escrituras falam, mas os cristãos não devem sair em defesa de Deus, porque Deus não precisa disso. Cada um tem que olhar a sua própria vida. O grupo Porta dos Fundos e as empresas que promovem esse tipo de trabalho dito humorístico pedem que sua arte seja respeitada. Mas por que usam da ironia e de piadas jocosas para responder a quem pede respeito ou a quem se sente desdenhado? Afinal, o que está em jogo são conceitos de muito valor e importância para eles. Por que essas milhões de pessoas deveriam ficar caladas quando questionam o motivo de se sentirem atacadas de forma desmedida por parte desta chamada arte? Gi, eu tô amando a sua família.